Salve galera, o Libertário aqui mais uma vez, fazendo outro vídeo aqui pra vocês. Hoje eu queria falar um pouco sobre essa questão da polêmica e da escala 6x1, que na verdade o projeto de lei não é sobre a escala 6x1, é sobre instaurar uma escala 4x3, o que é muito menos viável do que colocar a escala, acabar com a escala 6x1. Assim, eu entendo como que é ruim trabalhar na escala 6x1, já trabalhei na escala 6x1, mas infelizmente as condições que a gente tem aqui no Brasil, elas não são das melhores e a gente não pode tentar atacar um sintoma de um problema sem a gente atacar a causa dele, né? Então vou gravar esse vídeo aqui para poder dar o meu pitaco aí sobre essa questão. Primeiro ponto que eu queria abordar aqui, questão da dificuldade de conseguir o primeiro emprego. Não sei a idade de vocês aí que estão assistindo isso daqui, mas eu tive bastante dificuldade em conseguir o meu primeiro emprego. Acredito que outras pessoas aqui também passaram por esse problema. E eu queria te dizer que tem uma causa isso. Isso não é à toa, isso não é culpa sua, isso não é um problema que só você passou por ele. Eu passei por ele, acredito que muitos outros jovens também tenham passado por isso quando eles foram tentar arrumar o primeiro emprego deles. Então isso não é de graça, isso não acontece à toa, tem uma causa, tá? Então, para poder esclarecer um pouco desse assunto, queria trazer um exemplo aqui, o exemplo de cadeiras, beleza? Eu tenho aqui essa cadeira aqui, ó, muito boa, paguei mais de R$1.000 nela. É uma cadeira muito boa, ela é confortável, uma cadeira de escritório, ela tem custo, ela tem um monte de coisinha, cheia de coisa para poder agradar o consumidor. Enfim, beleza. Custou mais de R$1.000 essa cadeira. Aí, um dia, um político doido varrido, como todos os outros, ele teve a ideia genial. Ele pensou um dia, caralho, acho que as pessoas não estão valorizando as cadeiras que a gente produz direito. As cadeiras, um bem tão importante desse, que permite que as pessoas trabalhem várias e várias horas no home office, um bem maravilhoso desse. Eu acredito que as pessoas não estão valorizando o suficiente essas cadeiras. Então eu tenho uma ideia, vou propor um projeto de lei aqui para estabelecer que nenhuma cadeira pode ser vendida a menos de R$1.000. Nenhuma cadeira merece que paguem menos de R$1.000 nela. E aí ele vai e aprova essa lei com os outros políticos doidos varridos que tem lá dentro. E aí conseguiu, tá funcionando lá. Agora nenhuma cadeira pode custar mais de R$1.000. Aí você vai lá na loja, tem essa cadeira aqui boladíssima, linda, confortável, muito boa. Você senta nela assim, você sente a maciez do produto, você fica encantado com a cadeira. Aí você fala, não, eu vou olhar as outras cadeiras que você tem aqui, né? Na verdade tem a porra da cadeira de plástico. Só plástico na parada, super desconfortável, impossível você sentar naquilo ali por mais de 1-2 horas. E as duas estão custando R$1.000. Qual que você vai escolher, cara? Qual que você vai escolher? Eu não tenho dúvida de qual cadeira as pessoas vão escolher. E se você é um pouco mais esperto, acho que você já entendeu onde que eu quero chegar. Já sabe quem que é a cadeira de plástico aqui nessa situação. Sim, é você, jovem, que acabou de fazer 18 anos aí, não tem uma qualificação técnica, tem só o ensino médio, nunca teve relação formal de nada com uma empresa, com nada nesse sentido, não tem um familiar, dono de empresa para poder te botar ali dentro da empresa quando você fizer essa sua idade. Então você é a cadeira de plástico, cara. E estão exigindo que nenhuma cadeira de plástico possa ser pago menos do que um determinado valor. Por isso que você fica para trás, porque eles vão preferir
dar essa vaga para uma pessoa já experiente, para uma pessoa que já está ali no mercado há mais tempo. Uma pessoa que eles sabem que consegue executar o trabalho de fato. Agora você, jovem aí, tipo, é uma grande incógnita. Colocar você para trabalhar lá dentro pode ser um grande risco para essa empresa, principalmente dependendo do tamanho da empresa, né? Talvez uma empresa maior ela não tenha tantos prejuízos assim ao contratar uma pessoa com menos experiência. Mas outras empresas não tão bem estruturadas assim, que ainda estão crescendo, essas empresas elas não podem se dar esse luxo. Elas simplesmente não podem, sabe? Então você é a cadeira de plástico nesse caso. Vocês entendem o porquê disso? Inclusive a galera que defende esse tipo de coisa, geralmente eles acreditam em exploração, mais-valia e não sei o que. Então assim, cara, em relação ao salário mínimo, você sabe que se você produzir menos do que esse valor do mínimo, como que o patrão vai te explorar? Você acha que ele é otário? Ele não é, ele pode xingar ele de várias coisas, mas otário esse cara não é. Então esse cara, ele não vai pagar por alguém que produza menos do que o que ele tá pagando. Mas valia, né, galera? Vocês não acreditam nessa porra? Então vamos levar a consequência lógica da parada até o final, né? Isso tá certo, tá? Esse raciocínio tá certo, mesmo que eu tô utilizando aqui a mais-valia, mas usando a escola austríaca a gente também chega nesse mesmo ponto. Enfim, se a mais-valia tá certa, pessoas que produzem menos do que o mínimo, elas não vão ser contratadas. E aí você pensa, que absurdo, como assim não produz o mínimo é muito pouco, produz sim o mínimo. Cara, é porque você tá pensando, desculpa, você tá pensando tomando você como referência. Você que tem um computador, que sabe ligar um computador, que sabe pegar um celular, entrar no YouTube, assistir esse vídeo aqui. Cara, só de você saber isso, você já tem alguma qualificação técnica. Você acha que todo mundo sabe isso? Você acha que um mendigo na rua, ele sabe essa porra? Você acha que uma pessoa que ela nunca pôde estudar na vida dela, você acha que ela tem alguma noção dessa porra? Então como é que você vai contratar essa pessoa? Essa pessoa ela não vai conseguir atender as expectativas, essa pessoa não vai conseguir gerar o valor necessário. Beleza? Mas um ponto que tem que ser abordado é que sim, o salário mínimo ele pode beneficiar algumas pessoas. Quem que ele vai beneficiar? As pessoas que já estão inseridas ali no mercado. Essas pessoas elas vão ser beneficiadas com o salário mínimo. Sabe por quê? Porque as pessoas que produzem menos, elas vão ser descartadas do mercado de trabalho. É como se aquela mão de obra não existisse. Você reduz a oferta de mão de obra. Então você sacrifica umas pessoas, você condena elas a serem fodidas para toda a vida delas, para que um grupo de outras pessoas ali consiga ter um salário um pouco maior. Então você consegue sim beneficiar alguém, mas você está sacrificando outras pessoas ali no meio. Então, talvez algum doido, inclusive, ache isso ok. Fala, não, tem que sacrificar mesmo esses fudidos para que eu ganhe mais. Enfim, primeiro ponto a entender sobre essa questão é esse ponto do salário mínimo. O salário mínimo ele gera desemprego institucional. Ele faz com que as pessoas que às vezes elas querem trabalhar, mas elas não podem, porque tem que pagar pelo menos aquela quantia ali, e pelo menos aquela quantia ali você tem que produzir pelo menos aquela quantia ali. Então você dificulta bastante a coisa. Outro ponto, para poder engatar aqui nessa discussão, 13º. 13º, algumas pessoas dizem que ele é os dias das semanas não pagas. Então lá no final do ano você recebe os dias das semanas não pagas pelo que você trabalhou ali. Eu queria entender de onde que essas pessoas tiraram isso, porque primeiro, você não recebe por semana, tá? Você recebe por mês. Então quando você recebe o seu salário no final do mês, não tô contabilizando 4 semanas, tô contabilizando um mês inteiro. Beleza? E um mês ele não tem 4 semanas, porque é isso que eles afirmam. Eles afirmam que o mês tem 4 semanas. O mês ele tem 4 semanas e um pouquinho. E como você recebe por mês, cara, você tá sendo pago já por esses pouquinhos ali que sobrou. Beleza? Então,
Cara, eu não sei de onde que eles tiraram isso, as pessoas repetem isso de uma forma insana, igual a história do se tomar manga com leite, né? Pô, tomar manga com leite você vai morrer, porra. E as pessoas repetiam isso como se fosse verdade. A mesma coisa essa história do 13º ser parte dessas semanas não pagas. Na verdade, eu fiz o cálculo aqui, coisa que vocês com certeza não fizeram. E o que acontece? No mês, a gente tem, no ano, a gente tem 12 meses, 7 desses 12, eles têm 31 dias. Se você trabalha na escala 6x1, você vai ter trabalhado 27 dias nesses 7 meses. E nos outros você trabalhou menos. Eu fiz a conta aqui, você fica mais ou menos 6 dias positivos em relação a esses dias que você trabalhou 27. Então, na verdade, você trabalhou 27, recebeu lá uma quantia, e nos outros você trabalhou menos e ainda recebeu a mesma quantia. Então, na verdade, assim, tem um desconto aí, tipo, você deixou de trabalhar 6 dias para poder receber aquela mesma coisa. Então, não faz o menor sentido essa porra, essa história de que são semanas não pagas, porque você não recebe em semana, cara, você recebe por mês, entenda isso. Então, pra começar isso. E o 13º, ele tem o mesmo efeito de um aumento no salário mínimo. Por quê? Cara, 13º, ele é você pegar uma pizza e você fatiar ela em 13 em vez de fatiar ela em 12. Então, existe um salário mínimo anual aqui no Brasil. Tipo, não tá escrito lá na lei, né? Não sei o que, salário mínimo anual. Mas, para você poder contabilizar o salário mínimo de verdade, você precisa de contabilizar ele anualmente. Por que você precisa fazer isso? Justamente para você poder incluir 13º, acho que no caso só o 13º mesmo. Mas o cara, ele também, quando ele vai fazer essa contabilidade de verdade, ele também vai incluir ali o seu pagamento de FGTS, o pagamento de INSS, tudo isso ele vai incluir ali na contabilidade dele. E aí a gente chega no outro ponto. Todas essas coisas, o 13º, o FGTS, o INSS, todas essas coisas, elas são na prática um aumento do salário mínimo bruto. Beleza? E o que eu quero dizer com isso? Cara, pro patrão ele ter o funcionário trabalhando lá pra ele, ele tem que pagar o salário lá do cara, ele tem que contabilizar o 13º, férias e todas essas coisas, também o FGTS e o INSS. Quando você calcula isso tudo, você calcula todos esses custos, você chega a um valor total. Então, hoje, salário mínimo 1.412. Vamos colocar então que o cara tem uma calculadora, você pode conferir isso se você quiser. Da última vez que eu conferi, o patrão ele gasta por volta no total, isso só com o INSS e FGTS. Tirando, não tem plano de saúde, não tem vale alimentação, não tem nada disso. Sem considerar essas coisas, dá por volta ali de uns R$2.100. Então, o custo que ele tem para poder manter você não é os 1.412, que você nem recebe isso líquido, né? Mas o custo que ele tem para ter você trabalhando lá é de R$2.150. Então o salário mínimo de verdade, ele não é 1.412. O salário mínimo de verdade, ele é R$2.150. Se você está recebendo 1.412 ou se você está recebendo os R$2.150, não faz diferença nenhuma para quem está te pagando. A única coisa que importa para quem está te pagando é, cara, quanto dinheiro eu preciso alocar para eu ter o serviço desse cara aqui na minha empresa. Isso é o salário do cara. Se você está recebendo 2.150, se você está recebendo R$5 por mês, tanto faz para ele. Para ele o que importa é, mano, estou pagando R$2.150 para que esse cara possa trabalhar aqui na minha empresa. Se esse cara não trabalhar aqui na minha empresa, eu não preciso de gastar R$2.150. Então, o custo de verdade, o salário de verdade desse cara é R$2.150. Então, todos os direitos trabalhistas, eles, no final das contas, eles são aumentos do salário mínimo. E você não recebe a mais por causa disso, meu amigo. Esse é o grande ponto, cara. Você não tem como, se você produz menos do que isso, você não vai ficar empregado, cara.
porque isso dá prejuízo, e prejuízo quebra uma empresa. Então entenda isso não aumenta o seu salário, isso não foi os sindicatos que melhoraram a sua qualidade de vida, cara. Eu sei que é difícil um pouco de entender isso, eu sei que talvez você pense que isso seja uma coisa muito radical, que eu tô falando aqui um grande absurdo, mas pensa sobre tudo isso que eu tô falando aqui, cara. Beleza, e por fim, vou falar agora finalmente, da escala 6x1. Tudo isso foi um caminho construído pra gente poder chegar até essa parte aqui, pra eu poder falar isso. O fim da escala 6x1, sem a respectiva diminuição dos salários, ele é na prática um aumento do salário mínimo. Então isso vai gerar mais desemprego institucional. Mais pessoas vão ser impedidas de trabalhar. Porque agora elas vão ter que produzir a mesma coisa em menos tempo. Então você está tirando as pessoas menos produtivas do mercado. Você está proibindo que pessoas menos produtivas possam ingressar no mercado. E cara, isso não vai trazer nada de bom. Como eu falei, isso pode aumentar o salário de você que já está inserido no mercado de trabalho pela redução de mão de obra disponível. Ou alguns de vocês, inclusive, que hoje estão empregados, vão serem demitidos. Porque eles vão ter que pegar um outro cara ali que é mais produtivo que você. E como eles já estão tendo que pagar mais para ele, manda você embora e dobra o trabalho do outro cara que é mais produtivo que você. Então eles vão tentar fazer ele ser mais produtivo ainda, porque não vão poder contar com você. Então, cara, isso vai apenas, na prática, um aumento do salário mínimo. O que deveria ser feito, de verdade? Cara, cada negócio que negocie isso com o seu funcionário. Sei que as pessoas vão falar, ai, que não sei o quê, porque o poder de barganha do patrão é muito maior. E blá blá blá. E os pobres, vai morrer todos os pobres. Não vai, cara. Eu entendo que é uma situação ruim. Eu entendo que é um problema. Eu sei que a escala 6x1 é uma merda. Eu já trabalhei na escala 6x1. Eu sei que é uma merda. Fiquei 1 ano trabalhando nisso. A solução pra isso, cara, é a gente ter mais negócios, cara. É a gente ter mais empresas. É a gente ter mais segurança para poder fazer investimentos aqui dentro. É a gente não ter um governo que gasta muito mais do que arrecada. É a gente não ter um governo que todo dia a gente acorda e tá colocando mais imposto pra gente poder pagar, como se a gente pagasse pouco imposto. Aí você pensa, ai, mas tá colocando imposto em não sei quem, eu não tô sendo afetado por isso. Tá sendo afetado, cara. Os preços aumentam com isso. A margem diminui, menos produtos vão aparecer ali por causa disso. Todo mundo se ferra com isso. Sabe o único que não se ferra com isso? É a porcaria do governo, cara. Porcaria do Estado. Os políticos estão lá, eles estão vivendo que nem reis. Os políticos estão vivendo que nem reis. E vocês aí, porra, lamentável. E cara, pensando nessas coisas, às vezes, sabe qual que é a conclusão que a gente chega? Porra, aprova essa merda aí. Aprova isso aí, por favor. Vamos deixar arder, cara. Que as pessoas, elas não vão aprender se elas não sentirem na pele. Então aprova essa porra aí, cara. Bota aí 4x3. Vamos colocar também, sabe o que mais? O salário mínimo a 5 mil reais. Se o salário mínimo, você acredita que o salário mínimo ele ajuda de fato as pessoas? Já se perguntou isso? Se o salário mínimo ele realmente aumenta o salário das pessoas, ele realmente faz as pessoas ganharem um mínimo para elas poderem sobreviver de uma forma decente? Bota essa porra a 5 mil reais. Então, se isso funciona, cara, por que se funciona? Se eu consigo aumentar, se por exemplo, se não tivesse o salário mínimo, vocês acham que vai, o salário mínimo, o salário que as pessoas vão receber vai ser tipo 200 reais? Vocês não acreditam nisso? Então, se a solução é só ir lá aprovar uma lei com salário mínimo, bota o salário mínimo a 5 mil reais. Aliás, por que 5 mil reais? Por
Por que não 100 mil? Por que não 1 milhão? Todo mundo vai ficar rico, não vai? Ai, cara, é difícil, assim, não tem esperança nenhuma de que isso aqui mude para uma direção melhor. Eu acredito que vai chegar um ponto que isso aqui vai ficar insustentável, não vai ter como mais segurar essa bomba, que é esse país, do jeito que ele tá. Ou ele vai ter uma escalada extremamente autoritária para poder controlar isso, ou então a gente resolve os problemas de vez. Então por isso que eu falo, aprova logo essa merda. Deixa arder, deixa o povo ficar desempregado, que daí talvez eles aprendam. E daí talvez nas próximas eleições eles não votem no cara que tá aí no poder desde 2002 e as pessoas ainda não aprenderam. É isso aí, galera. Deixa o like aí no vídeo se você gostou, comenta aí se você discorda de mim, pode me xingar se quiser também, vamos trocar uma ideia. É isso aí, galera, valeu e falou.